Então, vamos começar aqui com os nossos moldes. A hora que você imprimir, aqui a parte principal vai estar escrito espelhar. O que quer dizer esse espelhar? Você vai pegar uma folha, né, maior do que essa A4, tem que ser o dobro pelo menos, né? Você vai dobrar ela ao meio. Aqui a gente também já dobra aqui, ó, bem rente ao centro da nossa peça. Então, vamos supor aqui que seja o papel maior, né? Daí, eu vou dobrar ele. E aqui eu vou colar sobre aquele papel. A gente cola aqui. E depois recorta sobre o risco. Se você não quiser colar esse papel aqui, você pode apenas passar a caneta apertando bem sobre o risco, que ele também transpassa aqui para o outro papel. E aí sim você recorta sobre esse risco também, tá? Aqui nessa parte também vai ter que espelhar nesses dois retângulos. Essa aqui vai ser o canal do nosso zíper. Vai ter tudo especificado aqui dentro do molde também, tá? Esse aqui é só um rascunho meu. Então, aqui, ó, também diz espelhar. Daí, ele vai ficar com o dobro do tamanho. Aqui, ele tem 15, ele vai ficar com 30, tá? De comprimento. E aqui, nesse outro, também a gente vai espelhar. Porém, aqui a gente tem uma lateral menor e aqui a maior. Essa maior que a gente vai utilizar o papel dobrado deste lado aqui. Então, da mesma forma, eu pego um papel maior do que a minha folha A4, dobro ao meio, daí coloco sobre esse meu papel, dobrando aqui também essa extremidade, né? Coloco aqui, risco, né? Risco ou colo sobre o meu papel e recorto sobre esse risco, que daí ele vai ficar dobradinho assim, tá? Que esse é o fundo da nossa bolsa. O restante dos moldes vai estar assim, você só recorta, vai ter também o que é, que nem aqui é o olho, a asa, a barriguinha da nossa coruja, o bico e a olheira, que é o contorno do nosso olho. Então, aqui também, se você achar necessário, você passa aqui pro seu molde, né, aberto depois, o gabarito aqui, onde a gente vai posicionar as partes da nossa corujinha, tá? Daí também pode fazer espelhado, faz dos dois lados. Então, agora vamos para o corte de materiais, tecido e manta. Aqui pro nosso bico, ó, da nossa corujinha, a gente vai cortar 2 vezes no tecido, tamanho 5 por 5 centímetros, e uma vez na manta R1 ou R2, qual você preferir. Então, uma aqui eu já fixei o meu tecidinho, né? Passei com o ferro para ele grudar, e o outro daí fica sem. Então, esse é o nosso bico. Para o nosso olhinho, a gente vai cortar 4 vezes no tecido, tamanho 7 por 7. Tá? Aqui a gente corta 4 vezes no tecido, 7 por 7, e 2 vezes na manta, também da sua preferência, que também eu já fixei, também nesse mesmo tamanho de 7 por 7. Então, esse aqui é o nosso olhinho da coruja, tá? Aqui pra asinha, pra asa da nossa coruja, a gente vai cortar 4 vezes no tecido, 16 por 8 centímetros, né? 4 vezes no tecido e 2 vezes na manta, também de sua preferência, tá? Então, 2 vezes manta e 4 vezes tecido pra nossa asinha. Pra nossa olheira, né? Contorno do olho da corujinha,
A gente vai precisar de 2 retângulos de tecido de 18 por 10. 2 vezes o tecido e uma vez a manta R1 ou R2. Então, essa aqui é a olheira. Para a barriguinha, né? Para a barriga ali da nossa corujinha, a gente vai precisar 2 retângulos de 23 por 11. 2 vezes no tecido e uma vez na manta R2 ou R1. Para o corpo da nossa corujinha, a gente vai precisar também 4 vezes o tecido de 30 centímetros por 28 centímetros. Então, 4 vezes o tecido e 2 vezes aqui eu já fixei a manta também, tá? Em 2 partes do tecido eu já fixei a manta. Então, 2 vai ser o forro, né? Então, é só 2 vezes o tecido e aqui 2 vezes o tecido com a manta. Então, esse é o nosso corpo da coruja. Aqui pro suporte da nossa alça, você vai cortar 2 vezes o tecido de 12 por 8, tá? Para nossa alça, é uma vez o tecido com 1,5 m, que é a largura total do meu tecido, por 12 centímetros. Pro canal do nosso zíper, vou cortar 2 vezes o tecido, 32 por 12, e uma vez a manta de sua preferência também, na medida de 32 centímetros por 12. Então, esse aqui é o canal do zíper. Pro fundo da nossa bolsa, né? Fole da nossa bolsa, eu vou cortar uma vez o tecido, mais a manta, 54 por 12. E uma vez eu vou cortar conforme o meu molde, tá? Conforme esse moldezinho que a gente fez. Outros materiais que a gente vai utilizar agora para fazer a nossa bolsa coruja serão 2 botãozinhos para fazer o olhinho, tá? 2 meia argola de 3 centímetros ou 30 milímetros. O regulador de alça também de 30 milímetros. Um zíper com 35 centímetros. Eu estou utilizando aqui o mais grosso, tá? Que vai o cursor número 5. Se você quiser, pode estar utilizando o fino também, sem problema nenhum, tá? E para nossa alça, eu tô usando aqui uma sarja também de 30 milímetros, com 1,5 m de comprimento. Para o nosso acabamento interno da bolsa, eu estou utilizando esse viés da Cinderela Fitas. A largura dele é 25 milímetros, tá? Então, a gente vai precisar aproximadamente 2 metros para fazer esse acabamento interno. Agora, vamos para o passo a passo da nossa coruja. Então, a gente começa aqui com os apliques que vão compor a parte da frente da nossa bolsa. Então, a gente pega aqui o recorte da barriga. Então, eu já fixei, uma parte do tecido eu já fixei a manta, né? A manta R1 ou R2, como você preferir. E a outra parte eu vou colocar direito com direito, a outra parte do tecido. Vou colocar aqui o meu molde sobre esse sanduíche. E vou riscar aqui o meu molde sobre o tecido no avesso. Aqui tem um piquezinho. Então, eu vou fazer isso com todas as partes. Aqui com o bico, coloco direito com direito. Também risco.
com as outras partes a gente vai fazer a mesma coisa. Então, aqui com a olheira, também vou riscar. Aqui com a asinha a gente vai ter que ter a atenção seguinte. Aqui tenho as duas partes com a manta, né? Vou colocar direito com direito. E uma asinha eu vou riscar desse lado. E a outra asinha eu vou virar esse molde e pôr desse lado, tá? É importante fazer isso porque uma vai ser de um lado e a outra do outro lado. Se eu fizer as duas assim, não vai dar certo. Então, tenho que lembrar de riscar uma assim e a outra do outro lado. Também vou riscar aqui. E aqui o olhinho, a mesma coisa, as duas partes com a manta. Coloco o tecidinho sobre, direito com direito. E risco aqui o meu molde. Feito esses riscos, eu vou para a máquina de costura com um pontinho bem apertadinho, tá? Tipo, 1,8 ou 2. E vou passar aqui a costura sobre esse risco. Cuidando para fazer os cantinhos, né? Abaixa a agulha e continua para ficar bem certinho. Então, vou costurar todas essas partes e já volto para mostrar como ficou. Fiz a costura aqui sobre o risco, né? Em todas as partes. Agora, eu vou recortar rente a essa costura, cuidando para não cortar a costura, tá? Ele vai ficar assim. Eu vou separar aqui, puxar, tá? Sentir se tá só o paninho de forro. E vou fazer um cortezinho. Pode ser com esses abridor de casa, você insere ali, faz um furo e faz um cortezinho, tá? Que vai ser por aqui que a gente vai desvirar essa peça. Então, daí eu pego a minha tesoura e faço um cortezinho, tá? Daí a gente desvira. Daí, com a ajuda dessa parte mais arredondada aqui da tesoura, a gente vai assentar todo esse contorno, ó. Não tem importância que aqui vai ficar aberto, porque essa parte vai ficar pro lado de trás, tá? Então, vou fazer isso com todas as partes. Depois, se você quiser, pode dar uma passadinha com ferro bem de leve, para não perder o efeito da nossa manta, só para desamassar, tá? Então, eu vou fazer com essas outras partes e depois volto para mostrar como ficou. Recortei rente a costura de todas as partes e já desvirei, tá? Então, essas partes, por enquanto, eu vou reservar. Agora, eu vou pegar uma daquelas partes que é tecido mais a manta do nosso corpo, tá? Vou riscar o meu molde, passar uma costura sobre esse risco e depois também recortar rente a essa costura. Fiz a costura e recortei rente a ela, agora a gente vai posicionar as nossas partezinhas aqui, tá? Pego aqui o nosso gabarito, né? Então, aqui, essa parte, esse moldezinho, ele tinha um piquezinho pra gente saber onde que é o meio da nossa peça. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o molde. Vou posicionar aqui. E marcar o centro aqui com um giz, tá? E a parte
aqui de baixo também eu tenho que encontrar o meu meio. Então, é aqui. Só posiciono o meu molde, né? Então, esse aqui é o centro da minha peça. Então, vou começar posicionando essa parte aqui, que é a barriguinha, deixando aqui, ó, aproximadamente 1 centímetro, tá? Que depois a gente ainda tem que costurar na nossa bolsa. Então, essa parte aqui, posicionei, vou pra máquina e vou passar uma costura em todo o contorno. Aqui eu posso colocar um pontinho maior, então de 3,5 ou 3. E vou passar a costura aqui em toda a volta com com a margem do pezinho de máquina, tá? Então, eu passo aqui a costurinha em toda a volta. Posso também já posicionar a olheira. Então, aqui ela é tipo um óculos, aqui ela é mais reta e aqui ela é mais curvada, tá? Então, essa parte mais curvada, ela vem pra baixo. Então, aqui a gente mede, né? Ó, aproximadamente 4 centímetros dessa parte superior. Então, coloquei ali, centralizei, né? Olha aqui mais ou menos se ficou certinho. 4 centímetros, 4 centímetros. E aqui em cima também. 4 centímetros e 4 centímetros. Também vou passar a costura da mesma forma. Com um pezinho de máquina no contorno aqui da minha olheira. Costurei aqui a barriga e o olhinho também. Aqui eu já aproveitei e também passei um contorno pelo lado de fora dessa olheira, tá? Pra dar um relevinho a mais. Então, agora, vou posicionar o olho, os olhinhos, né? Ele vai ficar... Posso colocar ele aqui juntinho, porque depois virar o botão. Daí, o botão é que vai dar toda a expressão na minha coruja, né? E o biquinho aqui depois vai ficar assim. As asinhas também já posso posicionar. Olhando aqui no meu gabarito, né? Também deixando 1 centímetro é aqui, né? Posiciono aqui em cima. Vou descendo pra ele ficar... Vai ficar bem sobre aquela costurinha que eu fiz aqui no meu contorno. Então, assim e assim, né? Meço aqui do centro pra ver se tá certinho, que seria 4 centímetros também, né? A partir do meu centro. Então, ela fica aqui, né? Ó, 4 centímetros aqui, 4 centímetros aqui. Também coloco um alfinete aqui pra fixar. Fixo aqui meus olhinhos também com alfinete e o biquinho também. Daí, já posso passar a costurinha como eu fiz na barriga e aqui na olheira, tá? Então, eu vou passar a costura aqui nos olhos, nas asas e no biquinho. Lembrando de deixar aqui afastadinho da lateral, né? Fixei as asinhas, o bico e os olhinhos. E também já posicionei os botõezinhos aqui nos olhos. Agora, eu vou vir com uma parte daquelas de tecido do corpo, né? Que será o nosso forro. E vou colocar aqui direito do tecido com o direito da minha peça. Tá? E vou costurar, aqui no molde a gente tem os piques, né? Tem esses piquezinhos aqui de marcação. Vou fazer essa marcaçãozinha aqui. E vou costurar apenas a minha orelhinha da coruja. As duas, né? Nos dois lados. Faço o pique aqui.
e costuro essas duas partes aqui, tá? Costurei aqui as duas orelhinhas da minha coruja, né, de pique a pique. Agora eu vou recortar esse excesso de tecido do meu forro também só nessa parte que eu costurei. Essa parte aqui de cima você pode cortar reto, cuidar para não cortar a costura, tá? E aqui, aonde é o nosso pique, nós vamos recortar até chegar à margem da nossa costura ali, ó, tá? Vou fazer um pique desse jeito. Aqui e do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Ó. Aqui a gente vai recortar também esse excesso de tecido e recortar o pique.